Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grandeza inefável da maternidade divina. O título da Mãe de Deus, o título de Mãe de Deus, soa tão familiarmente aos nossos ouvidos que nem sequer conseguimos imaginar sua espantosa grandeza, por pouco que nos ponhamos a refletir sobre o seu significado. A avaliar o que representa o fato de uma criatura humana ter sido escolhida para tornar-se realmente a mãe do Criador. Invade-nos uma sensação como de vertigem. Percorrendo a escala de todos os seres em estado de graça, desde a criança recentemente batizada, passando pelos inúmeros graus de almas medíocres, almas fervorosas, almas santas, e pelas hierarquias celestes, até chegarmos àquele anjo ou homem que ocupa a primeira posição entre os servos de Deus, diante de nossos olhos se abre um novo espaço, incomensuravelmente mais amplo, que se estende entre o maior dos servos de Deus e a Mãe de Deus. Segundo Caetano, a maternidade divina toca nos limites da divindade. Assim o explica Santo Tomás. A Santíssima Virgem possui certa dignidade infinita devido à sua maternidade divina, resultante do bem infinito que é Deus. Nada de superior a ela pode ser feito por tal Criador, da mesma forma que nada pode existir superior a Deus. Eu vou parar aqui um bocadinho. Eu demorei para fazer este vídeo porque estou pela primeira vez a ter contacto com documentos católicos que, alguns anos atrás, para a maioria dos católicos, era comum lê-los. Mas nós, de certa forma, nos últimos tempos, fomos sendo desacostumados de ler estes documentos. E um desses documentos muito importantes é a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. E quando eu fui ver o que está aqui escrito neste rodapé, Suma, primeiro, questão 25, A6, AD4. Eu fui ver o que isso quer dizer e deparei-me com um documento maravilhoso. Em que São Tomás de Aquino propõe muitas reflexões, questões importantes que hoje em dia nós fazemos e com questões práticas e com o uso da razão, concebe conceitos sobre Deus e sobre outros temas pertinentes e ligados aos católicos, fazer as pessoas pensarem acerca de Deus e acerca de suas particularidades. Eu não posso, nem tenho, realmente, neste momento, condições ainda de ler este documento com a verdadeira sabedoria que este documento exige. Porque ainda estou a gatinhar em documentos católicos, verdadeiramente católicos. Mas vou tentar juntar a esse estudo que estou a fazer convosco, acerca de Maria Santíssima, como a Igreja ensina. Vou tentar ao máximo juntar este documento católico e outros, de forma que possamos cada vez mais nos apossar desta riqueza, esta riqueza que é católica, desta riqueza cultural que está a ser esquecida e é tão importante nos dias de hoje, em que nós buscamos tantas respostas a tantas questões. Por que não? A Suma Teológica de São Tomás de Aquino.
Então aqui em São Tomás diz: a humanidade de Cristo, por estar unida a Deus, a beatitude criada por ser a fruição de Deus e a Beata Virgem por ser a Mãe de Deus, tem uma certa dignidade infinita proveniente do bem infinito que é Deus. E por este lado, nada pode ser melhor que elas, bem como nada pode ser melhor que Deus. Então, Deus, quando criou Maria, deu a ela uma posição, uma dignidade infinita por causa daquilo que ela é. Porque se nós acreditamos que ela é mãe de Deus e de Cristo, que é Deus feito homem, ela não podia ser uma mulher qualquer. E a sua dignidade tinha que ser de acordo com o cargo que ela ocuparia. E por isso, São Tomás, aqui na sua meteorológica, vai falar sobre o que Deus pode fazer melhor. Quando faz, Ele faz sempre o melhor. Deus, quando faz sempre o melhor. Ele até pode fazer melhor ainda do que Ele fez. Mas quando Ele faz o melhor. Deus não é como nós, que ainda não tem, que não sabe do que irá acontecer depois. Deus sabe, Deus tem o tempo estendido em sua mão. Ele sabe o que é melhor, que é o melhor. O melhor existe. Eu aconselho a todos a lerem esta Suma Teológica, mas com calma. Porque vamos estar diante de questões que nós próprios fazemos a nós próprios. Mas vamos continuar com a leitura deste livro sobre Maria Santíssima. Eu julgo que, a partir desta leitura, nós vamos cada vez mais nos aprofundar nos outros livros católicos que vão nos enriquecer ainda mais. Vamos continuar. Ao contemplar essa grandeza e após ter acumulado títulos qualificativos e comparações, os santos concluíram sempre por confessar que nenhuma palavra humana poderia exprimi-la, nenhuma inteligência humana poderia compreendê-la. Na verdade, nem a própria Virgem Maria, nem a inteligência criada do próprio nosso Senhor Jesus Cristo pode compreendê-la inteiramente, pois para compreender em toda a sua plenitude e dignidade da Mãe de Deus, seria necessário compreender plenamente a dignidade de Deus, seu Filho. Estamos a ver aqui que nós só podemos compreender Maria em sua plenitude se compreendêssemos a dignidade do Filho de Deus. E nós aqui, e aqui o livro nos remete para outro documento muito importante, que eu também vou trazer aqui e que as pessoas também pouco conhecem, que é a Bula Inefabilis Deus, que declarou o dogma da Imaculada Conceição. E ele vai aqui dizer: posição e privilégios de Maria nos desígnios de Deus. Deus inefável, cuja conduta toda é bondade e fidelidade, cuja vontade é onipotente e cuja sabedoria assistente com poder de um extremo ao outro do mundo, e tudo governa com bondade. Tendo previsto desde toda a eternidade a triste ruína de todo o género humano, que derivaria do pecado de Adão, com desígnio oculto aos séculos decretou realizar a obra primitiva da sua bondade com um mistério ainda mais profundo, mediante a encarnação do Verbo. Porque, induzido ao pecado contra o propósito da divina misericórdia, pela astúcia e pela malícia do demónio, o homem não devia mais perecer. Antes, a queda da natureza do primeiro Adão devia ser reparada com melhor fortuna no segundo. Assim Deus, desde o princípio e antes dos séculos, escolheu e perdonou para seu filho uma mãe,
na qual ela se encarnaria e do qual depois, na feliz plenitude dos tempos, nasceria, e de preferência qualquer outra criatura, vê-la alvo de tanto amor, a ponto de se comprazer nela, com segurissíssima benevolência. Por isso cumulou admiravelmente mais que todos os anjos, todos os santos, da abundância de todos os dons celestes, tirados do tesouro da sua divindade, assim sempre absolutamente livre de toda a mancha do pecado. Toda bela e perfeita, ela possui uma tal plenitude de inocência e de santidade que depois da de Deus não se pode conceber outra maior, e cuja profundeza, afora de Deus, nenhuma mente pode chegar a compreender. Isto são palavras de um Papa. Um Papa que diz que afora de Deus nós não podemos, tirando o conceito de Deus que nós podemos ter sobre Deus, nós não podemos conceber nada maior que Maria. Isto é muito importante, é um Papa a dizer sobre a dignidade, um Papa católico a dizer sobre a dignidade de Maria, a sua dignidade que nós estamos a nos esquecer como católicos. E por isso ele vai completar aqui no número 3. E certamente era todo conveniente que esta mãe, tão venerável, brilhasse sempre adornada dos fulgores da santidade mais perfeita, imune inteiramente da mancha do pecado original, alcançasse o mais belo triunfo sobre a antiga serpente, porquanto a ela Deus Pai dispusera dar seu Filho eugênito, gerado do seu seio, igual a si mesmo e amado como a si mesmo, de modo tal que ela fosse, por natureza, Filho único e comum de Deus, Pai e da Virgem, porquanto o próprio Filho estabelecera torná-la sua mãe de modo substancial, porque o Espírito Santo quisera e fizera de modo que dela fosse concebido e nascesse aquele de quem ele mesmo procede. Isto é um mistério muito grande. Jesus nasceu de alguém que foi formado por Deus, foi formada por Deus com uma graça, como mesmo o anjo quando se aproxima de Maria. Se um anjo, e eu vou repetir aqui, se um anjo quando se aproximou de Maria para dizer que ela ia ser a mãe do Salvador, ele disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Se o anjo diz, quem somos nós para não dizermos? Só aí eu vejo que as pessoas não compreendem bem o que está escrito na Bíblia. A Bíblia e a palavra de Deus só pode ser percebida realmente quando ajudada pela tradição. Porque no início do apostolado católico, no início, os apóstolos não tinham nenhuma Bíblia na mão. O que eles tinham eram as palavras de Jesus no coração. E foram essas palavras e estes ensinamentos que eles foram passando, que eles foram dizendo. E é preciso que as pessoas o percebam. Que a dignidade, mexer na dignidade de Maria é mexer na dignidade de Deus. Porque quando se tenta roubar a Maria Santíssima a dignidade que ela tem por direito concedido por Deus, ao mesmo tempo também estamos a entrar no caminho de tirar a dignidade de Cristo, seu Filho. E depois a tirar Deus mesmo da sua posição onipotente. Porque se Ele assim o quis, assim o devemos aceitar. Por isso aqui, continuando a leitura, vai-se perceber que até mesmo alguns inimigos do culto de Maria, protestantes, irão
conceber uma doutrina sobre ela, verdadeiramente católica, que muitos protestantes às vezes desconhecem, porque muitos protestantes eram católicos e eles sabiam o que era, no início, quem era Maria Santíssima. E por isso eles diziam o que era para ser dito. E aqui vai continuar: os próprios inimigos do culto de Maria, pelo menos os que mantiveram a fé na sua maternidade divina, por vezes têm manifestado o seu espanto ante tal elevação. Lutero escreveu sobre ela palavras que um padre da igreja teria podido sobrescrever. Ele disse: essa maternidade divina lhe valeu bens tão altos, tão imensos, que ultrapassam todo entendimento. Daí lhe vem toda a honra, toda a santidade, de ponto de ser a única pessoa superior a todas, em todo o género humano, e a qual nenhuma se iguala, pelo fato de possuir tal filho em comum com o Pai Celeste. O simples título de Mãe de Deus contém toda a honra, pois nenhum outro a pode exprimir, e ainda que houvesse na terra tantas línguas, quantas são as flores e ramos de ervas, quantas são no céu as estrelas e no mar os grãos de areia. Isto está referenciado no super magnífico citado por Anícolas em La Virge Maria, La Présente Evangelho, página 13. Quer dizer, até Lutero, protestante, dava a Maria um título de honra. Há que pensar. Há que haver um convite para reflexão sobre isto. No século XIX, o anglicano Pusey, depois de ter chocado todos os católicos de seu país com seus ataques contra a devoção da Igreja a Maria, confessou que, por assim dizer, tinha sido tomado de assombro, quando pela primeira vez, como num relâmpago, brilhou diante de seu espírito a verdade de que uma criatura humana havia sido colocada tão perto de Deus, acima dos coros dos anjos e arcanjos, dominações e potestades, e acima dos querubins que comparecem diante de Deus, os serafins com seu amor ardente. Acima de todos os seres criados, a única em toda a criação, e em todas as crianças possíveis, pelo fato de que, no seu seio, se dignou tornar-se consubstancial com ela, aquele que é consubstancial com o Pai. Isto está no outro documento, com parte 3, página 24. É preciso que se nós tenhamos, que se nós temos dentro de nós um espírito que quer a verdade, porque se Deus concedeu a Maria este papel, Maria tem uma grandeza que nós não podemos realmente medir. E eu aqui deparo-me, depois, esta parte que eu vou acabar, acaba com um poema musical que eu depois vim a conhecer, que é diante de tal elevação de Maria, né? Pode-se completar, admirar, contemplar e admirar, ejus seusitudine, dic felicem genitricem, dicte beatem virgem. Eu fui tentar saber a tradução desta estrofe, que faz parte de um canto mariano. Eu vou colocar na descrição deste vídeo um link onde podem ouvir esta música. É maravilhoso. Parece que entramos num mundo completamente diferente, porque é bom ouvir músicas que falem de Maria, que falem de Deus, verdadeiramente, que sejam voltadas para Deus. E então eu fui
ver a tradução, e isto quer dizer contemplar e maravilhar-se, Sua Alteza, diga-me infeliz, diga-me Santíssima Virgem. Eu peço, se alguém souber o latim e que tiver-me a ouvir, que me ajude. Se essa tradução não for adequada, mas foi aquela que melhor consegui desta estrofe. Mas o cântico todo, eu posso colocar aqui os links todos que me ajudaram na formação deste vídeo. Mas o que diz é que nós temos a contemplar e maravilhar-se. Ou seja, nós contemplamos e nos maravilhamos com Maria, Sua Alteza, uma mãe feliz. Diga Santíssima Virgem. Nós temos que dizer, Santíssima Virgem, és feliz, és rainha de todos os anjos. És superior a todos os coros dos anjos. E esta maravilha contemplamos como católicos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.